A trupe de teatro sem teto, nascida da Frente de Cultura do MTST, ocupa os palcos para transformar a luta por moradia em arte viva. Em 2025, o grupo consolidou sua trajetória com o espetáculo Capitães Sem Teto, Se Essa Rua Fosse Nossa. Adaptando o clássico de Jorge Amado, a peça troca o trapiche baiano pela realidade de um escadão de quebrada, onde a invisibilidade social dá lugar à voz e ao corpo de militantes que narram suas próprias histórias de resistência. Esse desafio foi sui generis. Primeiro, assim, foi tirado o que seria realmente Capitães de Areia. A princípio, eu fiquei reticente. Falei, bem, poderia ser outra obra, né? Vamos, sei lá, Teresa Batista Cansada de Guerra, Gabriela Cravo Canela, enfim. Mas precisava ser Capitães de Areia. Fizemos muitas reuniões. Falei, olha, não tem como nós reforçarmos muitas questões presentes na obra. Com todo respeito que tem, porque entendo que Jorge Amado é um escritor de costumes como ninguém. E que traz a Bahia, mesmo a Bahia da década de 40, que é o caso ali da obra, 40, virada de 40 para 50, processo inclusive de Estado Novo ali. Ele traz essa potência de mostrar de fato a desigualdade, enfim, mas também a magia que acontece nos escombros das coisas, né? Então, até aí tranquilo, mas primeiro, eu falei, teríamos uma dificuldade gigante, já que se trata de crianças, né, de adolescentes que estão em situação de abandono. A nossa trupe ela é composta, na sua maioria, pelo menos na cena, né, no protagonismo, as artistas e os artistas são todas pessoas com a partir já de 35 em diante, 40 anos em diante. Não dá para trazer um lance, uma caracterização infantilizada ou levar um outro olhar, porque essas pessoas também são imbricadas dentro do próprio espaço de vida da periferia. Eu acho que foi uma grande mescla de você trazer essa história dos meninos sem teto, digamos assim, né? Meninos que estão à margem aí da sociedade largada e, tipo, todo o lance da mulherada também, todas as pautas que pegam, né? Do trabalho, do cuidado e por aí vai. O que eu pensei? Eu falei, bem, o que nós podemos fazer é dar um outro olhar, em vez de ser capitães de areia, vamos fazer capitãs sem teto. E se essas ruas fossem nossas? Se ela já, na verdade, essa periferia que já é nossa, por que não trazer todas as vivências periféricas, todos os dilemas periféricos dentro da obra? A gente foi abraçando, mas também, enfim, teatro, cultura, tudo que envolve as possibilidades e tal de você contar histórias assim com contextos sociais assim legal, tipo o livro do Capitães assim é interessante. Tem a questão das associações de pessoas que pegam terreno de alguma forma, loteiam e visam grana ou visam tipo dar golpe no povo, porque são coisas que de fato ocorrem. E tipo, para nós essa questão da luta por moradia tá sendo, né? Aí tá essa questão da denúncia de pessoas que se aproveitam do povo que está precisando de moradia, que está precisando de um trabalho bacana, mas o trabalho não é bacana. Enfim, você não tem qualidade de vida e tipo a barra é pesada para você, enfim, conseguir várias coisas às vezes lá dentro. Mano, é isso, tipo pensar várias coisas, várias pautas nossas, né? E a gente trouxe em cima disso, dessa adaptação. Eu acho grandioso, porque você pode trazer muita coisa através
da interpretação e de um roteiro, enfim. Foi muito gratificante, importante, Capitã Sem Teto, Se Essas Ruas Fossem Nossas, a partir da obra de Jorge Amado, Capitães de Areia. Essa analogia foi escrita em aproximadamente 2 meses. A capacidade coletiva é muito gigantesca. Claro que houve muita, vamos dizer, eu tive todo um carinho e uma preocupação com a linguagem, para trazer uma linguagem que fosse muito palatável, uma linguagem que fosse muito nossa, muito própria da luta. Mas também durante esse 1 ano de ensaio, esses textos também foram ganhando outras linguagens a partir das próprias tropeiras, né, das atrizes eu chamo de atrizes e atores, que foram trabalhando também o texto, não só no decorar um roteiro, mas trazerem elementos novos. O processo de dirigir e de vivenciar o texto, de todo o processo de elaboração e ensaio, ele teve muita, mas muita coletividade com a questão da linguagem da performance. Então, a obra foi revisitada, a obra foi pensada num outro contexto e num outro momento e com idades totalmente diferenciadas. Para mim, um presente sempre escrever para a Trupe Sem Teto. E também trazer a escrita, porque elas escrevem antes de eu colocar no papel. Elas escrevem. Porque a fala é um elemento importante, a narração, a maneira como se estruturam suas características, isso é muito importante, porque é a partir daí que eu posso escrever. Então, eu não escrevo sozinha. Assim, isso estava um pouco mais a cargo da poeta, de fazer esse trampo da adaptação, e a gente meio que ia ficar só com a atriz. Só que aí, tipo, a gente tinha o pessoal, a galera que ficou de produção e várias outras coisas, mas muito coletivamente entre a gente, sempre decisões, conversas. E tipo assim, quando a gente foi de fato ensaiar, incorporar o texto, aconteceram várias adaptações e eu achei muito legal, assim, espontâneo da mulherada pra, tipo, ficar com o texto e fazer o papel. Entendeu? Nessa adaptação, o roteiro reflete as dores e batalhas dos moradores da periferia, trocando o estigma do crime pela denúncia da exploração do trabalho e da precariedade dos bicos, além de, claro, trazer a pauta do movimento por moradia. No centro dessa rede de afetos está Dora, uma figura transgressora que incentiva o grupo a se revoltar contra as injustiças vividas. Ao lado dela estão personagens como Bala, que traz a herança política do MST, e figuras como Pirula e Baiana, além de outras que juntas compõem um elenco de diferentes fés, gerações e identidades. Mesmo tendo Bala, né, Pedro Bala como protagonista, vamos dizer, ele é ali o personagem que tem um cunho revolucionário, transformador. Eu pensei, falei, não, mas eu não acho justo com as nossas outras tropeiras, que também são extremamente revolucionárias, que são mulheres de luta. Então eu vou fazer uma inversão. Ao invés dessas pessoas passarem, essas mulheres passarem por vários percalços, e aí uma vai falecer, que já tem a morte da Dora, a gente tem a morte também do Perna, do Sem Pernas na obra, o próprio Vida Seca que volta para o sertão. Então a gente percebe que nos personagens dentro da obra de Jorge Amado, cada um tem um destino muito diferenciado. E isso também estava me angustiando na hora da escrita. Falei, eu vou inverter. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer as vivências desses protagonistas, onde se conheceram, onde vivem, de que maneira eles se colocam enquanto um grupo coeso e para onde vão. A Dora era uma menina que estava trabalhando para o Gonzales e para essa questão desses caras envolvidos com
associação de bairro com proposta de moradia para o povo, só que eram falcatruas, eram coisas que não ia dar certo, não ia para frente. E aí tinha a questão deles induzir o trabalho, a questão do trabalho e a questão dos jogos. E tipo, ela era uma pessoa que não corroborava com isso, que encontrou os capitães e nesse rolê ela quis denunciar. O pessoal começa a ameaçar ela e aí ela vai pedir ajuda para os capitães e eles fazem um protesto, um ato enfim, contra a associação para denunciar. E aí nisso ele pega e já era, lima. Eu acho muito bonito o papel da Dora, né? Não tinha escolhido, não estava avisando, e tipo, foi uma questão assim, de decisões coletivas, e o pessoal falou, não, Dora. Aí eu, tá bom. Aí, tipo assim, pô, é forte, né? A menina que, tipo, olhando assim o personagem, a história de abandono dentro disso, a história de, tipo, integração. O desfecho da peça rompe a barreira entre o palco e a vida real. Após o luto pela morte de Dória e a violência de um despejo, os personagens encontram acolhimento no gesto das cozinhas solidárias do MTST, servindo um caldinho quente, que une atores e o público. O ato final é uma convocação política. Os portões do teatro se abrem e a trupe, junto à plateia, ocupa a rua, transformando a arte em um manifesto vivo, pelo direito à cidade e à dignidade. Na construção da existência diária das periferias, que o abandono, a exclusão, acontece de uma maneira muito forte. Mas é também na luta que a gente se encontra. A gente tem, inclusive, essa máxima, né? A luta muda a vida, mas é na luta também que a gente se encontra. E entendi que seria muito importante, ao invés de Volta Seca, Sem Pernas, Pedro Bala, a própria Dora, que também aí é um dilema, né? De como dar essa relação importante que ele tem na obra, de que maneira iríamos problematizar e de que maneira também o desfecho. Aí entrei aí num grande parafuso e falei, é na luta que a gente se encontra, ou seja, elas vão realmente se construir dentro do contexto de luta que é as duas últimas cenas, né? Aí começa o despejo no morro que os capitães estavam morando. E eles são despejados, e aí dentro desse despejo o pessoal conhece o MTST, luta por moradia, que é uma coisinha mais organizada, mais, enfim, certa, né? E aí nisso tem as cozinhas solidárias também que são apresentadas dentro disso, e tipo, esse encontro como se fosse esse presente de agora, né, eles encontrar um movimento social e fazer uma luta por moradia. E nisso, tipo, eles tiveram o despejo, tem um encontro com o MTST e vão fazer a ocupação. E tipo, esse seria o desfecho. Aí nisso tem essa interação com a plateia de falar, vamos fazer uma ocupação, vamos entrar no terreno, para reviver essa memória nossa, né? Assim que o despejo acontece, que é como se não sabemos para onde vamos, né? Bala entra em crise, e aí, no caso, Volta Seca, que chama ela a consciência, mesmo também lembrando da morte da Dora, porque Bala e a Dora mantêm uma relação ali de muita amizade e também muito para além disso. A Dalva, que a Renata traz a Dalva como ninguém, enfim. Então, como essas pessoas, essas mulheres vão conseguir se unir em nome de algo muito maior e que vai transformar suas vidas na luta. Daí o fato da última cena ser uma cena circular, coletiva, o elemento do fogo,
né? A fogueira é algo que acontece muito dentro dos nossos territórios. À noite nós temos a fogueira onde todos se reúnem ali para conversar e também para, né, trazer essa segurança ao espaço onde tá vivendo e está lutando. É nessa roda desse elemento onde também a gente entende o quanto é importante a postura política de estar em luta, e isso na obra ficou muito claro, com essa presentificação que foi a canção, mostrando que o que nós queremos realmente é essa primavera revolucionária, que ela seja sempre acesa dentro dos nossos corações, que mesmo o despejo, o desemprego, a fome, a falta de oportunidades não nos retiram a resiliência e principalmente a resistência. Foi aí que eu descobri meu desfecho. Ou seja, não meu, mas o desfecho da dramaturgia que eu concebi.